E olha, ontem houve o julgamento no Supremo Tribunal Federal do caso do habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A intenção da defesa era evitar que o presidente fosse preso pela condenação em segunda instância, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Bom, a sessão se estendeu por 11 horas, uma divisão, na verdade, do Supremo, 6-5, e o voto de Minerva da ministra Carmen Lúcia decidindo contra o habeas corpus, portanto, contra o ex-presidente Lula, a favor da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin, Alexandre de Moraes, que votaram a favor da prisão. E claro que tudo isso gera uma pergunta que deve ser feita ao Partido dos Trabalhadores. Que estratégias o partido tem para esse momento em que Lula parece viver a situação mais difícil na sua história política? Nós estamos recebendo aqui o deputado estadual Fábio Novo, que vai conversar conosco a respeito deste e de outros assuntos. O deputado que, inclusive, deixou a Secretaria de Cultura e vai falar também para nós a respeito do trabalho que foi feito lá na Secretaria. Deputado Fábio Novo, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O Partido dos Trabalhadores tem um desafio, como vai enfrentá-lo? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, voltando à bancada. Realmente é um momento difícil com toda essa novela que envolve o ex-presidente Lula. Eu particularmente já esperava esse resultado, acompanhei ontem à noite, já início da madrugada, lá em Bom Jesus, já imaginava que fosse dar esse resultado. Falo não como deputado, mas como jornalista da área da política. O Lula vai ser preso, não se discute mais isso, é questão de dias, mas acredito que ele entra para a história como um mártir. E acredito que o nome que ele vier apoiar é um nome muito forte, no mínimo para estar no segundo turno das eleições. Você acredita que ele entra como mártir ou ele entra para a história como um condenado por crime de lavagem de dinheiro, e que foi o caso da condenação? Primeiro, não existe crime contra o presidente Lula. É preciso falar aqui... Mas a justiça disse que houve. A justiça está errada no caso do presidente Lula. E é preciso falar aqui com muita propriedade. O juiz Moro, ele condenou o presidente Lula, mandou tomar, inclusive, um apartamento que se dizia do presidente Lula, que não é do presidente Lula. Lula nunca ficou um dia com a chave desse apartamento. Não tem esse apartamento registrado no seu nome. Ele, inclusive, está indo a leilão agora, está indo a leilão, e observe que no momento que se faz o leilão, de onde é que ele está sendo retirado? Não é dos bens do presidente Lula, mas é da empresa. Sim, mas é porque em depoimento disseram que ele seria destinado ao presidente Lula, que inclusive o visitou. Aí você disse bem, disseram, mas não provaram. Não tem uma escritura no nome do presidente Lula, não tem a chave no nome do presidente Lula. Não ia para ele o apartamento? Não ia para ele, não foi, não é dele, não está. Então, o julgamento do presidente Lula, as pessoas precisam entender, ela tem inclusive uma conotação de forças internacionais favoráveis à prisão do Lula. O Lula precisa sair do cenário político, porque quando o Lula ganha pela primeira vez como presidente da República, a esquerda se fortalece na América Latina como um todo. Chile, Argentina, o próprio Lula. E os negócios comerciais da América Latina, eles começam a ser feitos com a China, com a Rússia, com outros países que são concorrentes com os Estados Unidos. Quem foi informante dos Estados Unidos declarado pela Wikileaks? Michel Temer. Quem foi informante da Wikileaks? O juiz Moro. Então tem todo esse contexto que precisa ser compreendido. Observe que o Brasil, a partir do momento que o Temer se torna presidente, o patrimônio nacional começa a ser entregue para os estrangeiros. Como é que nós vamos entregar a Embraer? A Embraer, que é uma empresa robusta. Como é que você entrega o pré-sal para os estrangeiros explorar? Escute, como é que nós temos, inclusive, os dados sigilosos da Petrobras sobre o pré-sal, que são roubados e fica por isso mesmo e repassados aos Estados Unidos? Então, esse é um contexto que precisa ser discutido. Então, o Lula se fosse candidato agora, seria um fortíssimo candidato
a voltar ao Palácio do Planalto. Você não acha que seria difícil de acreditar numa história que envolve toda essa conspiração, envolvendo inclusive a Suprema Corte, já que foi o STF que decidiu ontem contra o habeas corpus? A Suprema Corte já votou sobre... Primeiro, a Suprema Corte está equivocada. Eu não sou advogado, mas não precisa ser advogado para você ler a Constituição. A Constituição diz que você só pode ser preso depois de transitado e julgado. Existe ainda uma instância para se apreciar o caso do presidente Lula. Ele foi apreciado em primeira instância, segunda instância, falta a terceira. Não foi colocado. Nesse caso contra o presidente Lula, não tem prova de que ele é dono daquele apartamento. Tanto é que ele não é o dono do apartamento, que a escritura não está no nome dele. O leilão que está se fazendo agora do apartamento, quando está se retirando esse bem, essa propriedade, é da empresa, não é do presidente Lula. Agora, deputado, o senhor falou aí no aspecto político que o presidente mesmo preso, Lula mesmo preso, ele pode influenciar na indicação de um candidato e esse candidato ser competitivo. Agora, o PT já tem esse nome, o PT já planeja essa alternativa a Lula na campanha eleitoral, já que essa possibilidade é real hoje? Primeiro, Elivaldo, uma das coisas que me deixou muito feliz esses dias foi ver novamente a esquerda se reorganizando. Naquele ato no Rio de Janeiro, onde várias lideranças de partidos diferentes de esquerda, de pensamentos diferentes, mas estavam lá, não pelo Lula, em defesa da democracia. Então, independente de quem seja o nome, nós temos que pensar o seguinte: o Brasil é um país muito rico, tem um potencial muito forte, e observe que a presidente Dilma, quando era presidente, 4 aeroportos foram dados em concessão. As 4 empresas que levaram esses aeroportos são empresas brasileiras que geram emprego e deixam lucro e dinheiro no Brasil. No governo do Temer, 4 aeroportos foram dados em concessão. Todos 4 foram para empresas estrangeiras, que estão pegando o lucro desses aeroportos e estão levando para os seus países de origem. Observe o que está acontecendo com a questão da Amazônia. Agora, quando você fala, por exemplo, dos aeroportos, não há uma contradição com o próprio discurso de estatização que o Partido dos Trabalhadores fez? Você acha que essa privatização de aeroportos que iniciou, como que aconteceu no governo Dilma, não leva a população também a perceber que há contradições dentro do Partido dos Trabalhadores? Uma coisa é privatização, outra coisa é concessão. Concessão é quando eu pego um bem público e dou para o Joelson explorar por um determinado tempo e ele tem que pagar para o Estado. É que muita gente diz que isso é uma espécie de privatização moda petista. Não, privatização é quando eu pego a empresa de telefonia, que era a Telepisa do Piauí, e vendo ela para alguém. Aí é a privatização. Então vamos separar o que é concessão de privatização. Lá atrás eu acho que o PT errou. E a gente tem que assumir esses erros. Às vezes a gente foi muito afoito em defender, mas coisas que não deveríamos ter defendido. Mas, mesmo com todos os defeitos do PT, não há o que se questionar. Quem mais fez pelo Brasil foi a era Lula e a era Dilma. Eu vim de Bom Jesus porque eu não tive a oportunidade de estudar na minha cidade. Até então eu só tinha direito de fazer o antigo ginásio. Foi nos nossos governos que chegou o ensino médio para os 224 municípios. Foi no nosso governo que chegou a universidade, na minha terra, em Bom Jesus, que hoje tem a Universidade Federal. Foi Lula quem nos deu essa universidade. Então, assim, a obra do Lula, ela é muito forte. Não se apaga. Com todo esse processo, com toda essa avalanche que ele vive, faça uma pesquisa hoje para você ver a intenção de voto do presidente Lula. Ele se mantém firme. Então, assim, eu continuo defendendo o presidente Lula porque, primeiro, ele é honesto. O presidente Lula cometeu erros. Sim, cometeu. Como eu cometi também, como gestor, como ser humano. Mas a obra do Lula não adianta, não vão apagar a obra do presidente Lula. A propósito da sua condição de gestor, o senhor está saindo da Secretaria de Cultura. Que observações o senhor faz da sua gestão? O senhor acha que cometeu erros nessa gestão na Secretaria de Cultura? Eu acho que nós avançamos muito. Eu fui para uma pasta que tem um dos menores orçamentos do Estado. Num momento de muita dificuldade, de 2015 para cá, a gente tem crise econômica, crise política. Não tive o prazer de receber nenhum recurso do governo Temer,
para a cultura. É a primeira vez que a gente não recebe nenhum recurso do governo federal, zero de recursos para a cultura, mas graças a Deus, com o apoio dos deputados estaduais, com o apoio do governador Wellington Dias, fazendo uma gestão criteriosa, a gente pôde recuperar todos os equipamentos de cultura que pertencem ao patrimônio da Secretaria, teatros, museus, bibliotecas. Estou vindo agora de Corrente, onde acabamos de entregar a Casa de Cultura, depois de muitos anos, reformada, com teatro, com o Projeto 6,5, chegando lá. Ontem, na minha terra natal, inauguramos o Teatro Alarde. Semana retrasada, inauguramos em Piripiri e em Parnaíba também. Então, conseguimos espalhar por vários cantos do Piauí o fazer cultural, espaços de cultura e projetos na área. Eu estou muito feliz com o que a gente conseguiu realizar, com pouco orçamento, mas bastante focado. Primeiro, tratando de fazer o dever de casa, de recuperar o que já existia, não fazer nada megalomaníaco, porque não cabe nesse momento de dificuldade financeira, mas acho que a gente deu passos muito longos. Gostaria de ter feito muito mais, mas foram apenas 2 anos e 8 meses à frente da pasta. Queria agradecê-lo, deputado Fábio Novo. Muito obrigado por ter vindo aqui no Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Muito obrigado, deputado. Segunda eu estou lá na Assembleia, viu? Vamos nos encontrar lá, então, deputado. Volta para a Assembleia Legislativa, o deputado Fábio Novo.